pessoal! Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre gestão organizacional, bases para pensar a estruturação da educação à distância. Esse material foi elaborado por mim e pelo professor Daniel Mil e tem a intenção aí de colocar algumas questões relacionadas a abordagens, métodos, ferramentas, que já são utilizadas na gestão, aplicadas à gestão organizacional. Vamos dar uma olhadinha então em quais seriam essas abordagens e métodos aí. O primeiro ponto que a gente conversou foi a estrutura organizacional. Vocês viram que a estrutura organizacional pode nos ajudar em relação a diversas questões dentro de uma empresa, uma instituição, ou para questões públicas, uma secretaria, uma divisão, um departamento, vai depender muito aí de como é chamado. Mas em qualquer um deles, a intenção da estrutura organizacional seria auxiliar, na divisão do trabalho, em mostrar como as coisas são realizadas ali naquele lugar, Quem tem responsabilidade pelo quê? Quem tem autoridade por quem? Como é que a comunicação se dá? Se eu tenho que falar primeiro com o meu chefe, para o meu chefe falar com o chefe de outro departamento, Quais são as definições de cargos e funções? Quem é responsável pelo quê? Qual é a hierarquia existente nessa organização? A quem eu respondo? E qual a minha amplitude de controle, quem está subordinado a mim e quanto trabalho é ou não centralizado, Quantas pessoas aí eu vou solicitar informações e atividades. Então, assim, a estrutura organizacional ajuda muito a gente a tentar esclarecer essas questões. Eu sei que no dia a dia a gente tem uma série de atividades ali, relações informais do trabalho que a gente diz, que às vezes não respeitam exatamente o nosso organograma, que vai ser aquele gráfico que mostra como é que é a estrutura. Mas ter uma estrutura bem definida ajuda a gente a tentar pelo menos trabalhar mais próximo da forma que a gente planejou para alcançar os objetivos da nossa organização. Bem, eu apontei aí para vocês 2 estruturas organizacionais, mas a gente tem muito mais do que isso. A gente tem estrutura por clientes, a gente tem estrutura por território. As estruturas que eu apresentei para vocês eram algumas bem conhecidas, que é a departamentalização funcional, por funções, eu reúno as pessoas por funções. E nós temos outra aí que seria a departamentalização por projeto, que é um pouco diferente, que ao invés de eu ter ali áreas de concentração do conhecimento, eu tenho a divisão por projeto, Então eu tenho lá o gerente de projeto que é responsável por uma determinada equipe. Então, na primeira situação, a funcional, eu tenho funções onde pessoas que têm atribuições semelhantes, conhecimentos semelhantes, habilidades semelhantes vão estar reunidas na mesma caixinha. E na segunda, por projeto, a gente tem lá um gerente de projetos que vai reunir sua equipe, que às vezes tem habilidades completamente diferentes uma das outras. Aliás, por isso que eles formam uma equipe de projeto. E por que a gente está discutindo essas questões? Porque elas podem ser bastante importantes no ensino à distância. Como? Para eu pensar uma forma de estruturar a minha divisão, ou minha secretaria, minha diretoria de ensino à distância na minha organização, Seja a minha organização apenas de ensino à distância ou parte da minha organização seja de ensino à distância. Então é para a gente refletir um pouco. Nossa, se eu separar funcionalmente, o que acontece? Poxa, eu vou ter ali um departamento administrativo que vai resolver assuntos relacionados à parte financeira, à parte de gestão de pessoas. Eu posso ter um outro departamento, por exemplo, de tecnologia de informação, que vão estar ali as pessoas que entendem do AVA, que entendem de tecnologias de comunicação, aí para me ajudar a estruturar o meu ensino à distância. Eu vou ter outro departamento, por exemplo, pedagógico e formação, que vão estar reunidas pessoas que têm conhecimento sobre como dar respaldo à parte pedagógica do ensino à distância. Entre outros, é uma maneira de eu organizar a minha empresa, organizar aí a minha instituição. E aí eu coloco para vocês que às vezes no ensino à distância pode ser que isso não seja suficiente. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha por projetos, um pequeno curso, um curso de pouca duração, ou às vezes até de grande duração, mas que só ocorra uma única vez. Às vezes eu vou considerar isso um projeto. E às vezes fica muito difícil trabalhar a estrutura, separada ali funcionalmente, para esses projetos. É difícil colocar isso na minha rotina do dia a dia.
Às vezes que é mais fácil a gente trabalhar uma estrutura que chama de matricial, que seria a mistura dessa departamentalização funcional pela departamentalização por projeto, né? E aí as pessoas vão responder tanto, né, a seu chefe aí, funcional, quanto ao gerente de projetos. E às vezes para a execução desse projeto vai ter pessoas com diversas habilidades diferentes para conseguir colocar esse projeto em funcionamento, ou seja, entregar para o nosso cliente estudante aquele curso. Então, a estrutura organizacional está aí para a gente refletir essas questões. Claro que a gente pode falar também de como que a comunicação se dá em ensino à distância, em gestão de ensino à distância, isso é muito importante, porque eu dependo muito que as pessoas se comuniquem nessas diversas áreas, né, para que o resultado seja melhor. Essas áreas são dependentes, né, então seria muito importante que as pessoas se comunicassem, né, que fosse a gente tivesse menos níveis hierárquicos e uma organização aí mais pautada numa conversa mais linear entre todo mundo. Então são várias questões que a gente pode discutir a esse respeito. Ok, pessoal, agora a gente vai falar de um segundo assunto também muito importante, né, para educação à distância. Seria uma outra abordagem que seria a gestão de processos. O que seria isso? É o seguinte, muitas vezes só pensar na departamentalização não é suficiente para a gente conseguir entender como é que o fluxo das nossas atividades, ou seja, daquilo que a gente faz no dia a dia, ocorre. Então a gente precisa, né, muito mais do que entender ali como as pessoas estão separadas, entender qual é esse fluxo dos processos básicos, né, de operação para organizar as pessoas, né, as ações, os recursos dentro desse fluxo. Né? Para entender um pouquinho melhor, a gente vai falar o que é processo. Processo é qualquer atividade, né, ou conjunto de atividades que torna um input, uma entrada, adiciona valor a esse input e transforma num output que vai ser entregue a um cliente específico. Ok, então vamos entender um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui um diagrama, né? Esse diagrama é o que a gente chama, é uma ferramenta, né, que chama FEPSC, onde eu visualizo os fornecedores, as minhas entradas, as atividades ou processos, as saídas e os clientes. Né? Esse FEPSC, pessoal, ele me ajuda muito a entender, ok, então o que eu vou transformar nessa atividade e nesse processo? Eu posso transformar pessoas, eu posso transformar materiais, eu posso transformar informações, né? Então eu vou modificar, né, a informação, por exemplo, eu estou passando aqui a posse da informação que é minha para vocês, eu estou executando um processo nesse momento. Né? E às vezes é interessante a gente saber, por exemplo, para um processo, quem são os fornecedores, ou seja, da onde vieram as informações, né, ou alguma questão necessária para que eu conseguisse aí realizar esse processo. Ainda nessa visão da FEPSC, né, na parte da saída, a gente vai ter aquela entrada que a gente chama de recursos a serem transformados em uma saída diferente daquilo que entrou. Né, que vai para um cliente específico, quer dizer, para uma próxima atividade, para um próximo processo. A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for ver um exemplo aí logo a seguir. Além disso, é importante a gente entender que as nossas atividades ou processos, é muito importante a gente ter controle para elas, né? Ou seja, como que a gente poderia medir o desempenho para essas atividades. Isso pode ser bastante interessante para a gente saber se a gente está fazendo bem ou não. A gestão de processos, ela envolve uma série de ações, né? Desde o mapeamento do processo, que seria entender como esse processo, essas atividades ocorrem na prática, e o resultado disso talvez seja um mapa de processo, pode ser um mapa de processo, né? Que vai ser o desenho, os gráficos, né? As ilustrações ali que me mostram como esses fluxos estão ocorrendo dentro da minha organização. Eu posso fazer isso desde uma ferramenta simples, né, como a PowerPoint, né, que vão ter as caixinhas do fluxograma que a gente já é bem íntimo, né, da nossa convivência, todo mundo já se deparou com fluxograma em algum momento, ou podemos usar ferramentas computacionais mais complexas. Né? Por exemplo, tem um software livre que eu gosto bastante que chama Visage. Ele usa
uma linguagem específica, que é o BPMN, para fazer o mapeamento e a modelagem de processos. A modelagem é um pouquinho diferente do mapeamento, porque ela me permite que eu faça simulações, né? Entenda quanto vai demorar uma determinada atividade. Claro que para isso eu precisaria colocar tempos, recursos, quantas pessoas eu tenho para fazer aquela atividade, mas pode ser interessante para eu ver onde eu vou ter fila, onde eu vou demorar mais, esse tipo de questão. Além disso, eu posso ter dentro da minha gestão de processos a questão da padronização do processo, que seria tornar aquela atividade sempre padrão com as mesmas tarefas, as mesmas ações padronizadas para que todo mundo fizesse da mesma forma. Isso para algumas atividades é muito importante. Também, dentro da gestão do processo, a gente tem a questão da identificação dos processos críticos, que é aqueles que podem dar mais problema, podem aí estar causando um não contentamento do meu cliente, né, uma insatisfação do meu estudante, por exemplo, né, identificar isso pode fazer com que eu haja de maneira mais rápida, por exemplo, a melhoria do processo. Né? Então, melhorar o processo também está dentro dessa gestão de processos. Identificar o que está falho nessas atividades, nesse fluxo de atividades. Pode ser que as entradas não estejam ok, estão gerando saídas também erradas, né? E isso pode fazer com que eu consiga visualizar esses problemas e melhore. A medição de desempenho também está muito associada aí com a questão da melhoria, porque ela me ajuda a identificar como eu estou, o que eu estou fazendo, qual é a geração de resultado que eu tenho e aonde eu posso melhorar. Então, pessoal, estou apresentando aqui para vocês um exemplo de gestão de processos voltados para a educação à distância, né? Aqui foram mapeados, né, os nossos processos ou macroprocessos primários, né, na parte de cima aqui, e na parte de baixo, nossos processos de apoio. Né? Os nossos processos primários são aqueles que realmente modificam, agregam valor que vão entregar para o nosso cliente. No caso aí, nosso cliente seria o estudante, né? Nós estamos preocupados com o processo de ensino-aprendizagem para esse estudante. Então, eu mapeei alguns processos principais aí, como, por exemplo, o planejamento do curso, a questão da viabilidade financeira, pedagógica, técnica, de saber se é possível elaborar um determinado curso. O próprio planejamento pedagógico das disciplinas, né? Realmente saber qual é o objetivo de aprendizado daquela disciplina ou de cada uma das unidades, quais atividades que eu vou colocar para que o aluno consiga atingir aquele objetivo. Outro processo, né, pode ser, por exemplo, a execução de materiais didáticos. Né? Ao planejar a disciplina, eu identifiquei que eu preciso ter um material impresso, um e-book, alguns vídeos, animações, jogos que vão ser feitos no próximo processo. Depois eu também tenho a elaboração da disciplina no AVA, realmente colocar essa disciplina no ar. Também tem o processo de suporte técnico, né? Às vezes ocorrem problemas já depois que a disciplina já está no ar, que eu preciso fazer modificação. Eu também tenho o processo de acompanhamento pedagógico e finalização do curso e emissão de certificados, né? Para encerrar. Então, assim, às vezes eu chamo isso de, vocês podem falar, processo ou macroprocesso, por que ela está chamando desses dois pontos, né? Às vezes a gente entende que macroprocesso é um processo bastante amplo que envolve toda a organização, né? Processo já é um nível menor, eu vou dividindo isso nas minhas diversas hierarquias, aí até chegar ao nível de tarefa, a gente já vai falar um pouquinho mais disso. Os processos de apoio são processos que dão suporte para todos esses processos aqui da parte de cima. Né? Então, eu tenho gestão de pessoas, eu preciso de pessoas, contratação, treinamento em todas as etapas. Né? Formação de professores, tutores, capacitação, né? Gestão de recursos financeiros e assim sucessivamente. Como eu falei para vocês aí, os processos, né, podem ter algumas divisões. Por exemplo, estou chamando aqui o acompanhamento pedagógico de processo. Eu tenho 3 subprocessos aí para realizar o acompanhamento pedagógico. O acompanhamento de problemas da disciplina, avaliação da disciplina e avaliação de tutores. Né? Então, os processos podem ser visualizados por meio dessa estrutura hierárquica. Eu vou quebrando e posso quebrar até o nível de tarefa, se eu achar isso
interessante para mim. O nível de tarefa é a menor subdivisão que a gente tem, né, de algo que precisa ser executado. Às vezes tem organizações que o nível de tarefa não é tão importante nem interessante porque eu preciso de flexibilidade a um determinado nível. Então eu não consigo fazer a padronização exata daquela tarefa. Não é sempre que eu vou colocar, por exemplo, um fórum na hora que eu for fazer a elaboração do ambiente virtual de aprendizagem. Então às vezes eu não consigo chegar ao nível de tarefa. Eu posso colocar lá uma atividade que é inserir as atividades no AVA. Então é isso que eu estou falando para vocês sobre essa divisão da gestão de processos. Bem, aqui eu apresento para vocês um fluxograma de atividades, que eu peguei aquela atividade de avaliação de desempenho de tutores e acabei dividindo em níveis menores, só para vocês terem uma ideia. Vocês podem ver que é um fluxograma diferente, eu não usei aquele básico das caixinhas que a gente tem, mas um que me mostre quais são as entradas, qual é a atividade, qual é a saída, quem é responsável aqui embaixo pela atividade, se existe algum processo externo que não faça exatamente parte desse fluxo de processo, mas sim de outro, mas que eu preciso daquela equipe, daquela outra equipe, daquele outro processo para executar as minhas atividades. Isso é importante porque mostra a conexão entre atividades que a gente tem. E vocês podem ver o quanto eu preciso de várias atividades para avaliação do desempenho do tutor, que desde elaborar um padrão de questionário, até aplicar esse questionário para alunos, enviar também uma outra análise para os supervisores de tutores para saber como é que eles foram na disciplina, até conseguir comparar essas duas avaliações e chegar a um parecer final, aí se a avaliação do tutor foi positiva ou não. Bem, dentro da gestão de processos, então, ainda falando, pode ser interessante que a gente padronize algumas atividades. Às vezes não precisa chegar à padronização até o nível de tarefa, mas é interessante que a gente padronize. Ou algumas atividades pode ser que seja interessante sim chegar até esse nível mais detalhado. Então o que seria isso? Seria, por exemplo, eu preciso elaborar um questionário para fazer avaliação de tutores. Esse questionário vai ser enviado para os alunos, por exemplo. Então seria muito importante ter lá a padronização no seguinte sentido: apontar quais itens não podem faltar naquele questionário, que eu sempre tenho que contemplar. Eu posso inserir mais perguntas, inserir menos, mas tem algumas questões que são muito importantes para a avaliação. Essa padronização seria importante para qualquer pessoa que fizesse aquela atividade, conseguir inserir essas questões e ter essas respostas. Além disso, na gestão de processos, também é bastante importante indicadores do processo, para a gente saber como estamos ou não trabalhando bem, trabalhando mal. Por exemplo, a gente pode ter um indicador do próprio processo, ou seja, se eu estou conseguindo executar bem o processo, que poderia ser o número de disciplinas avaliadas pelo número total de disciplinas oferecidas em determinado período. Se, por exemplo, eu ofereci 100 disciplinas e consegui avaliar 30, nossa, estou avaliando 30% das disciplinas que eu ofereço em relação aos tutores, a qualidade que o tutor tem realizado aí sua atividade também. Isso pode ser interessante para eu saber o quanto eu estou conseguindo contemplar. Eu também tenho indicadores do meio que eu estou utilizando para realizar esse processo. No caso, questionários aí para os alunos e avaliações enviadas para o supervisor de tutoria. Então, eu posso ver quantas vezes eu envio e quantas respostas eu tenho dos supervisores de tutoria, ou mesmo quantos alunos têm participado. Eu consigo ver se eu estou tendo uma boa taxa de resposta. Um outro indicador seria realmente um indicador do resultado desse processo, realmente do objetivo dele, que é avaliar tutores. Eu posso ver quantos tutores foram mal avaliados em relação ao número total de tutores que a gente observou. Então isso é importante porque eu consigo saber como é que está a qualidade desse tutor que eu treinei, que eu coloquei aí para trabalhar nas minhas disciplinas. Então é só um exemplo do que a gente pode ter em relação a indicadores. Então, pessoal, vendo tudo isso, é importante a gente entender quais são os benefícios da gestão de processos para o ensino à distância. No caso que eu apresentei agora da avaliação de tutores, foi interessante que uma das questões percebidas foi que o processo precisava ser melhorado, que além de avaliação
com o supervisor de tutoria e com os alunos, também seria interessante avaliar com os professores qual foi o desempenho daquele tutor, que não estava sendo contemplado. Então, a gestão de processos permite que a gente tenha uma visualização de possibilidades de melhoria. A gente olha mais para o nosso trabalho, a gente tem a percepção do próprio colaborador da importância do seu trabalho, porque a gente não consegue fazer gestão de processos sem que o colaborador nos conte o que ele faz, como ele faz, por que ele faz. E como ele acha que deveria ser feito, ele mesmo às vezes tem essas respostas de como aquilo poderia ser melhorado, né? Além disso, outro benefício da gestão de processos é que as pessoas percebem as conexões entre elas e outras pessoas ali do trabalho, o quanto o trabalho dela é importante para um outro processo, né? E isso valoriza, né, o trabalho. Eu também posso discutir como o trabalho é realizado e perceber que ele pode ser feito de maneiras diferentes, né? Melhores, mais eficientes, né? Ou diferentes mesmo. Além disso, outro benefício é que eu posso gerar, ao conhecer o processo, melhor definição das funções e atribuições de cada pessoa dentro daquele processo, daquelas atividades, e conseguir também pensar na quantificação de resultados, que seriam os nossos indicadores. Pessoal, então vocês podem perceber que a gestão de processos ela é aplicável ao ensino à distância, né, e pode trazer bons frutos, bons resultados. Espero que vocês tenham gostado.